Eu esmaguei o copo de vinho contra a testa dela antes que ela pudesse piscar, o vidro se estilhaçando como os ossos frágeis da minha paciência acumulada por anos. O sangue escorreu pelo rosto dela, misturando-se ao vinho tinto caro que eu servia aos traidores como ela, e o salão inteiro congelou em um silêncio que ecoava mais alto que qualquer grito. Você acha que me conhece? Eu rosnei, enquanto ela caía de joelhos no piso de azulejos lisboetas. Eu sou o dono, e isso é só o começo da sua lição. Meu nome é João Mendes, e eu construí o fado esquecido do nada, tijolo por tijolo, em uma rua estreita de Alfama, onde o Tejo sussurra segredos para quem o escuta. Lisboa, essa amante caprichosa, me deu tudo e me tirou o dobro, uma esposa que fugiu com o sócio, um filho que mal me reconhece nas visitas de fim de semana, e uma dívida que ainda me acorda soando às 3 da manhã. Mas o restaurante. Esse era meu império, um oásis de fado rouco e pratos que faziam os turistas chorarem de saudade por um país que nem conheciam. As mesas VIP, com suas vistas para o castelo de São Jorge, eram reservadas para os que pagavam com respeito, não com arrogância. Naquela noite de verão pegajoso, o ar carregado de jasmim e fumaça de churrasco, o lugar estava lotado como sempre. Guitarras dedilhavam lamentos antigos, e o cheiro de bacalhau à brás se misturava ao perfume barato das mulheres que dançavam devagar. Eu estava na cozinha, supervisionando o chefe, um rapaz de Setúbal com mãos que pareciam esculpidas por deuses zangados, quando o garçom veio correndo, o rosto pálido como leite coalhado. Patrão, tem uma senhora. Ela diz que é amiga sua. Exige a mesa 7, a VIP com a vista. Disse que o senhor a conhece pessoalmente, senão vai armar um escândalo. Eu ri, seco, limpando as mãos no avental manchado de azeite. Amigos? Eu tinha poucos, e nenhum que chegasse sem convite. Mostra ela para mim, Miguel. Vamos ver quem é essa rainha autoproclamada. Ele a trouxe até a entrada da cozinha, e ali estava ela, Karen, ou pelo menos era assim que se apresentava, com um sotaque americano que cortava o ar como uma faca enferrujada. Alta, loira tingida, com um vestido vermelho que gritava, olhem para mim, em um lugar onde o silêncio era ouro. Seus olhos, azuis como o céu falso de Hollywood, varriam o salão com desdém, como se estivéssemos todos sujos demais para lamber suas botas Louboutin. João Mendes. O dono. Ah, finalmente. Eu sou Karen, do Texas. Você me deve uma mesa VIP. Eu e o marido somos habituês, e da última vez você prometeu que na próxima seria especial. Lembra? No ano passado, em Nova York. Meu estômago revirou. Nova York. Eu nunca saí de Portugal nos últimos 10 anos, exceto para enterrar a mãe em Coimbra. Mas ela falava com tal convicção, gesticulando com unhas vermelhas como garras, que os outros clientes já viravam a cabeça. O marido, um homem gordo com gravata frouxa, assentia como um cachorro treinado, segurando um copo de porto que nem tinha pedido ainda. Senhora, eu disse, forçando um sorriso que doía nos cantos da boca, deve haver um engano. Eu não a conheço. Mas se quiser uma mesa, temos uma disponível no canto, com vista parcial. Seus olhos se estreitaram, e o ar pareceu rarear. Engano? Eu voei de Dallas para cá por causa das suas promessas. Você me disse no telefone que a mesa VIP era nossa. Quer que eu ligue para o seu gerente agora? Ou pior, para o TripAdvisor? O salão murmurou. Um casal de idosos na mesa ao lado trocou olhares preocupados, uma turista francesa tirou o celular do bolso. Eu sentia o calor subindo pelo pescoço, o velho demônio da raiva que eu havia domado com terapia cara e uísque barato. Mas ali, na minha casa, com mentiras e quando como fado desafinado, algo estalou. Garçom, eu chamei, voz baixa mas afiada como uma navalha de barbear, sirva a senhora e o cavalheiro na mesa 7. E traga o melhor vinho da casa. Minha conta. Ela sorriu, vitoriosa, como se tivesse conquistado Lisboa inteira. Mas enquanto eles se sentavam, eu voltei para a cozinha, o coração batendo como tambores de uma procissão de Corpus Christi. Quem era essa mulher? Porque mentia com tal facilidade? E porque, diabos, eu sentia que isso era pessoal, como se ela soubesse exatamente onde cutucar para sangrar. Passei a noite vigiando-os das sombras. Eles riam alto, pedindo mais vinho, mais petiscos, como se o lugar fosse um buffet all inclusive. O marido contava anedotas sobre Wall Street que ninguém entendia, e Karen furtava com o garçom, pescando como uma estrela de cinema decadente.
Eu servia pratos com mãos trêmulas, imaginando o que viria a seguir. Por volta da meia-noite, quando o fado atingia seu clímax melancólico, ela se levantou, cambaleando um pouco pelo vinho, e veio até mim na cozinha aberta. João, querido, esse lugar é divino. Mas sabe, eu tenho conexões. Meu ex-marido era embaixador aqui nos anos 90. Você deveria me agradecer por vir. Ex-marido embaixador. Meu sangue gelou. Meu pai, um pescador humilde do Douro, havia trabalhado como cozinheiro para a embaixada americana naquela época. Ele morreu pobre, esmagado por uma dívida que o amigo embaixador nunca pagou. E o nome dela? Karen. Como a secretária que meu pai mencionava em sussurros, a americana que prometia mundos e fugia com o salário. Volte para a mesa, eu disse, voz rouca. O vinho acabou de chegar. Ela riu, tocando meu braço como se fôssemos amantes antigos. Você é tenso demais, João. Relaxe. Amanhã eu trago amigos influentes. Vai ser bom para você. Quando ela se foi, eu me sentei no banheiro dos funcionários, fumando um cigarro que jurei nunca mais acender. A raiva não era só fumaça, era um fogo que lambia as bordas da minha sanidade. Eu peguei o celular e comecei a pesquisar. Karen Ellis, divorciada, influenciadora de viagens no Instagram, com 50.000 seguidores falsos e um histórico de reclamações em restaurantes pelo mundo. Mas o que veio a seguir me fez vomitar no vaso, fotos antigas, da embaixada. Ela, jovem e radiante, ao lado do embaixador. E meu pai, ao fundo, servindo bandejas com um sorriso forçado. A vingança não é um prato que se serve frio, é um veneno que se destila devagar, gota a gota, até que a vítima implore por misericórdia. E naquela noite, eu comecei a destilar. Os dias seguintes foram um borrão de rotina fingida. O restaurante fervia com turistas ingleses pedindo pastel de nata e casais portugueses sussurrando promessas sob as luzes baixas. Eu sorria para os clientes, apertava mãos de fornecedores no mercado da Ribeira, mas à noite, no meu apartamento apertado em Bairro Alto, eu planejava. Karen havia postado no Instagram, Noite Mágica em Lisboa. @ofado esquecido, graças ao meu amigo João. VIP Live Portugal loves-me. Os comentários choviam, inveja, elogios vazios. Eu respondi anonimamente, de uma conta falsa, cuidado com as promessas vazias. O dono tem memória longa. Ela não notou. Mas eu sim. Convidei-a de volta, via mensagem privada, fingindo gratidão. Volta amanhã. Mesa VIP reservada, só para você e amigos. Um presente pelo mal-entendido. Ela mordeu a isca, é claro. Americanos adoram gratuidade, portugueses, revanche. Na segunda visita, ela chegou com um séquito, 2 amigas de Dallas, maquiadas como bonecas de porcelana rachada, e o marido, agora com um terno amarrotado que cheirava a derrota. Eu as instalei na mesa 7, com flores frescas de Sintra e uma garrafa de vinho do Porto de 40 anos. Para a rainha de Lisboa, eu brinda, olhos fixos nós dela. A noite correu suave no início. Elas tagarelavam sobre compras no Chiado, ignorando o fado que cantava de traições e corações partidos. Eu servia pratos meticulosamente, percebes frescos do Algarve, queijo de serpa cremoso, e um ensopado de coelho que meu pai me ensinou a fazer. Mas em cada garfada, eu via o veneno se infiltrando. Por volta das 10, quando o salão estava no auge, eu sinalizei para o sommelier. O vinho seguinte não era Porto, era uma mistura que eu preparei na cozinha, com um laxante forte o suficiente para derrubar um cavalo. Inodoro, insípido, mas implacável. Elas beberam, rindo, brindando a amizade eterna. Meia hora depois, o caos começou. Karen foi a primeira, apertando a barriga, o rosto pálido como giz. João. O que é isso no vinho? Meu Deus, eu preciso do banheiro. As amigas seguiram, tropeçando em saltos altos, o marido xingando em texano gutural. O salão explodiu em risos abafados e olhares curiosos. Eu fingi pânico, correndo para ajudar, mas por dentro, eu dançava um fado silencioso. Elas passaram a noite inteira no banheiro, vomitando o que restava de dignidade. Karen, entre golfadas, gritou, você me envenenou. Vou processar esse buraco imundo. Mas eu sorri para os clientes regulares, oferecendo rodadas grátis. Problemas de estômago.
Acontece com turistas. Pela manhã, o post dela no Instagram era um lamento, envenenada em Lisboa. @ofa do esquecido, fiquem longe. Os comentários viraram um circo, atas, apoiadores, jornalistas locais farejando escândalo. Eu deletei a conta falsa e dormi como um bebê pela primeira vez em anos. Mas vingança não para aí. É uma escada descendente, e eu estava apenas no primeiro degrau. Karen jurou voltar, com advogados. Eu a esperei, com mais veneno na manga. O sol de Lisboa batia impiedoso no meu rosto enquanto eu caminhava pela Baixa, o ar salgado do Tejo misturando-se ao cheiro de broas quentes nas padarias. 2 dias após o incidente do laxante, o telefone tocou como um alarme de incêndio. Era o inspetor de polícia, um homem chamado Rui com voz de quem fumava tolmen e cigarros. Senhor Mendes, denúncia de envenenamento no seu estabelecimento. Uma americana, Karen Ellis. Ela diz que você adulterou o vinho. Eu parei no meio da Rua Augusta, turistas esbarrando em mim como ondas. Envenenamento. Inspetor, foi só uma intoxicação alimentar. Turistas comem demais, bebem demais. Eu tenho testemunhas. Ele riu, seco. Testemunhas que riram enquanto ela vomitava. Isso não soa bem, João. Venha à esquadra amanhã. E limpa a casa antes que o tripadvisor vire um tribunal. Desliguei e me sentei em um banco, o coração martelando como o sino da Sé. Karen não era só uma mentirosa, ela era uma predadora, farejando fraquezas como um tubarão no Douro. Eu voltei ao apartamento, um cubículo com paredes descascadas e fotos amareladas da família, pai com seu avental, mãe com o rosário na mão. Abri o armário antigo, onde guardava as cartas do pai, amareladas pelo tempo. Uma delas, datada de 1995, João, o embaixador promete o pagamento. A secretária Karen jura que é verdade. Mas não confia em americanos, eles sorriem enquanto afundam a faca. Meu pai morreu 3 meses depois, o coração falhando sob o peso da traição. Eu tinha 18 anos, larguei a escola para pegar o restaurante que ele sonhava em abrir. E agora, essa víbora do passado rastejava de volta, envenenando meu presente. Naquela tarde, contratei um detetive particular, um ex-policial chamado Vasco, com cicatrizes no rosto de brigas em bares do Bairro Alto. Encontro tudo sobre ela, eu disse, deslizando um envelope com euros suados. Passado, presente, mentiras. Quero saber porque ela me escolheu. Vasco assentiu, olhos frios como o Atlântico em inverno. Vai custar caro, patrão. E se ela for limpa? Ela não é. Ninguém que mente assim é limpa. Enquanto esperava, mergulhei no trabalho. O fado esquecido precisava de mim inteiro, não de um fantasma assombrado. Treinei os garçons para sorrir mais, adicionei pratos novos, cataplana de marisco com um toque de piripiri que queimava devagar. Os clientes voltavam, atraídos pelo boato do escândalo americano, transformando humilhação em lenda urbana. A Karen do Texas. Aquela que achou que mandava aqui, riam os locais, pedindo mais vinho. Mas à noite, sozinho, a mente girava como um redemoinho. Eu imaginava o rosto dela, contorcido não de náusea, mas de terror real. O que ela havia feito além de roubar meu pai? Pesquisei online, devorando fóruns despatriados. Karen Ellis, casada 3 vezes, acusada de fraude em um negócio de imóveis no México, boatos de affaire com o embaixador que destruiu uma família diplomática. E então, o golpe, uma foto de 1996, ela no braço do embaixador, sorrindo para a câmara enquanto meu pai, ao fundo, carregava caixas de vinho com as costas curvadas. Eu chorei pela primeira vez em anos, lágrimas salgadas como o mar da Nazaré. Não por fraqueza, mas por raiva pura, o tipo que corrói o osso. Liguei para o filho, Pedro, em Coimbra. Pai? Tudo bem, sua voz distante, como sempre. Tudo, rapaz. Só saudade. Vem visitar no Natal. Prometo. Mas promessas são como vinho azedo, evaporam rápido. Vasco me ligou na terceira noite, voz baixa como um confessionário. Encontrei ouro, João. Ela não é só uma turista rica. Nos anos 90, na embaixada, ela gerenciava as finanças. Seu pai não foi o único, ela desviou fundos de vários funcionários portugueses, prometendo investimentos que nunca vieram.
O embaixador encobriu, por lealdade conjugal. Ela fugiu para os EUA com $200.000, impune. E agora? Vive de posts patrocinados, mas deve a credores em Dallas. Veio a Lisboa fugindo de uma execução de dívida. Meu mundo inclinou. Não era coincidência, ela me reconheceu no restaurante, viu o sobrenome Mendes na placa, e decidiu jogar com fogo para se sentir poderosa novamente. Obrigado, Vasco. Envie os documentos. Eles chegaram por e-mail, extratos falsificados, depoimentos jurados de outros cozinheiros, até uma carta de demissão do pai, tremendo de raiva contida. Eu imprimi tudo, guardei uma pasta preta, como um dossiê de guerra. A esquadra foi um circo. O inspetor Rui me interrogou em uma sala que cheirava a café queimado e desespero. Ela jura que você a envenenou por vingança pessoal. Diz que você a assediou. Assediado. Eu a servi como a qualquer cliente, eu rebati, punhos cerrados na mesa. Mostrei os recibos, testemunhas, análises do vinho, tudo limpo, exceto incidente estomacal, comum em verões quentes. Ele folheou os papéis, sobrancelhas erguidas. Você tem histórico, Mendes. Brigas antigas, divórcio feio. Mas isso parece exagero dela. Vou arquivar por falta de provas. Mas aconselho, fique longe. Saí dali com o sol poente tingindo o tejo de sangue, e um plano se formando. Karen postou mais, stories de lágrimas, #Justiça for Karen, chamando advogados internacionais. Seus seguidores caíam como folhas secas, mas ela persistia, uma viúva negra tecendo teias. Eu a convidei novamente, via um perfil falso de fã, adoro sua coragem. Venha ao fado esquecido para uma reconciliação pública. João quer se desculpar ao vivo. Ela aceitou, faminta por holofotes. Na noite marcada, o salão lotou com curiosos, jornalistas do público, blogueiros de comida, até um produtor de TV. Eu a esperei no palco improvisado, microfone na mão, luzes quentes como um interrogatório amigável. Ela entrou, rainha ferida, com o marido ao lado como escudeiro relutante. Boa noite, Lisboa, eu comecei, voz e quando como fado. Hoje, esclarecemos um mal-entendido. Karen, eu peço perdão pelo desconforto. O público aplaudiu, cauteloso. Ela subiu, sorriso forçado. Obrigada, João. Mas eu exijo mais, uma doação para minha causa, e menção no seu menu. Eu assenti, e então, com um gesto, o telão acendeu. Fotos antigas, documentos, a voz gravada de um depoimento, Karen Elis roubou nossas vidas. O salão ofegou. Seu rosto desmoronou, maquiagem escorrendo como chuva ácida. Você. Como? Ela gaguejou, recuando. Eu sou o filho de António Mendes, o cozinheiro que você destruiu. E isso, Karen, é justiça portuguesa, devagar, mas inexorável. O marido a arrastou para fora, o público em polvorosa. Policiais esperavam na porta, não por mim, mas por ela, com mandado internacional por fraude antiga, cortesia de Vasco e um contato no Ministério Público. Eu assisti enquanto a levavam, algemada sob as luzes de Alfama, gritando promessas vazias. Mas o vazio era dela agora. O aftermath foi um furacão que varreu Lisboa como um vendaval do Atlântico. Manhãs acordava com chamadas da imprensa, João Mendes, o vingador do fado. O público estampou minha foto na primeira página, com o título A Traição Americana em azulejos portugueses. Turistas lotavam o restaurante, não por comida, mas por fofoca, pediam a mesa da Karen, tiravam selfies com o telão ainda piscando documentos. Vendas explodiram, mas o sono. Esse fugiu como um ladrão na noite. Karen foi detida no aeroporto, a caminho de Madrid, com uma mala cheia de euros sujos e um passaporte que não salvava mais. O marido a abandonou ali mesmo, voando de volta sozinho, murmurando sobre mulheres loucas. Nos interrogatórios, ela cantou como um canário, admitiu o desvio na embaixada, as mentiras para credores, até um caso com um investidor português que terminou em suicídio. Eu só queria uma noite boa, choramingou para os jornais. Ele me provocou. Provocou. Eu ri, amargo, enquanto assinava autógrafos para clientes que me chamavam de herói. Mas heróis não acordam suando, revivendo o rosto do pai, os olhos dele opacos pela traição.
Liguei para Pedro: vem, filho. O avô ficaria orgulhoso. Ele chegou de trem, magro como um junco, olhos evasivos. Pai, isso é loucura. Você virou celebridade por vingança. E se ela contra-atacar? Contra-atacar? Ela está na cadeia, esperando extradição. Mostrei-lhe a pasta preta, as cartas. Ele leu em silêncio, lágrimas caindo no papel: avô. Ela destruiu tudo. Abraçamo-nos pela primeira vez em anos, no terraço do restaurante, com o tejo brilhante como uma lâmina de prata. Não foi só por ele, Pedro. Foi por nós. Pelos que mentem e acham que o mundo perdoa. Mas o mundo não perdoa fácil. Uma semana depois, um envelope anónimo chegou, fotos minhas com a ex-mulher, Maria, em noites de briga, copos quebrados, ela gritando: você é como seu pai, obcecado por justiça. Dentro, uma nota: sua vez de cair, Mendes. Capa. Karen, mesmo algemada, tinha tentáculos. Um advogado dela, um tubarão de Lisboa com sotaque de Coimbra, entrou com uma ação por difamação. Meu cliente é inocente até prova em contrário, ele disse em uma audiência preliminar, olhos frios como mármore. O Sr. Mendes fabricou um escândalo para autopromoção. Eu contratei o melhor, uma advogada chamada Inês, feroz como uma tourada em Évora, com cabelos pretos e argumentos que cortavam como facas de ourives. Fabricado. Temos documentos autênticos, Sr. Juiz. Essa mulher é uma ladra serial. O juiz, um homem idoso com bigode grisalho, assentiu devagar. Prossiga com cautela, Sr. Mendes. Justiça não é fado, é lei. Enquanto o tribunal fervia, eu mergulhava mais fundo na psique dela. Visitei-a na prisão de Tires, um forte sombrio à beira-mar, onde o vento uiva como almas penadas. Ela me recebeu na sala de visitas, sem maquiagem, o rosto inchado como pão mal assado. João, sussurrou, voz quebrada, por favor. Eu não queria machucar seu pai. Era um erro de juventude. Juventude? Você tinha 28, ele 50. Roubou o futuro dele por um capricho. Eu me inclinei, voz baixa. Porque eu? Porque voltar e mentir. Seus olhos, agora cinzentos, piscaram. Eu vi o nome na placa. Lembrei do cozinheiro bonzinho. Queria me sentir importante de novo. Minha vida é uma ruína, João. Maridos me deixam, dinheiro some. Você construiu algo, eu destruí. Por um momento, pena me invadiu, um veneno mais sutil que qualquer laxante. Ela era humana, afinal, uma mulher quebrada por ambições que devoravam. Mas então, lembrei das cartas do pai, ela ri enquanto eu passo fome. A pena evaporou. Você vai pagar, Karen. Não com dinheiro, mas com verdade. Todo o mundo saberá quem você é. Saí dali com o estômago embrulhado, o mar de Cascais batendo como um coração acelerado. Inês me esperava no carro, o que ela disse? Nada que mude o verdito. Mas me fez ver, vingança não cura, escava mais fundo. Ela tocou meu braço, gesto raro de calor, então pare, João. Ganhe o caso e solte. Mas soltar? Isso era fraqueza portuguesa, perdoar e esquecer sob o sol de verão. Eu não era assim. Planejei o próximo golpe, uma entrevista exclusiva para a RTP, onde contaria tudo, com Pedro ao lado como testemunha viva. A entrevista foi um triunfo. Eu, de camisa branca impecável, sob as luzes do estúdio em Saldanha, falei do pai, da traição, da noite fatídica. Pedro, ao meu lado, acrescentou: ela não só roubou dinheiro, roubou nossa família. As câmaras capturaram lágrimas genuínas, e o país chorou comigo. Karen assistiu da cela, segundo os guardas. Na manhã seguinte, ela tentou suicídio, comprimidos engolidos com água turva. Sobreviveu, mas o espírito, quebrado como vidro sob botas. Meu advogado ligou, a ação dela caiu. Sem provas, e com a opinião pública do nosso lado. Ela assina um acordo, silêncio eterno por liberdade condicional. Liberdade condicional. Doce ironia. Ela voou de volta ao EUA meses depois, um fantasma de si mesma, post no Instagram agora mudos, perfil deletado.
Mas a vitória era oca. Pedro voltou para Coimbra, prometendo visitas mais frequentes, mas o trem o levou embora. Inês me convidou para jantar, não como cliente, e eu aceitei, sentindo o primeiro broto de algo além de ódio. Ainda assim, à noite, eu sonhava com o copo se estilhaçando, o sangue misturado ao vinho. Vingança era um amante ciumento, uma vez provada, exigia mais. Outono chegou a Lisboa como um manto cinzento, folhas de castanheira caindo nas calçadas de Chiado como confetes de um carnaval esquecido. O fado esquecido prosperava, reservas triplicadas, críticas no Michelin sussurrando autêntico e implacável, mas eu era uma casca, recheada de ecos. Inês se tornou âncora, jantares no cais do Sodré, conversas sobre vinho e violas, toques que acendiam faíscas em um coração endurecido. Você salvou mais que um restaurante, João, ela disse uma noite, sob as estrelas do mirador da Senhora do Monte. Salvou a si mesmo. Salvei? Ou apenas troquei uma ferida por outra? Pedro ligava mais, voz mais leve, pai, estou orgulhoso. Mas não deixe isso te consumir. Fácil dizer, para um rapaz de 25 com futuro pela frente. Então, o passado bisbilhotou de novo. Uma carta chegou, sem selo, escrita à mão em papel perfumado. Você acha que acabou? Eu sei sobre Maria. O divórcio não foi limpo como conta. Assinada, capa. Meu sangue gelou. Maria, a ex, havia sumido após o acordo, levou a casa no Estoril, metade das economias, e um silêncio que eu agradecia. Mas Karen, essa serpente, cavara fundo. Liguei para ela, mãos tremendo no celular. O que quer agora? Sua voz, do outro lado do Atlântico, era um sussurro rouco. Paz, João. Mas você me humilhou. Eu posso fazer o mesmo. Maria tem segredos, um amante, talvez. Ou pior, algo com seu filho. Mentira, tinha que ser. Mas dúvida é veneno lento. Contratei Vasco novamente, Vigi Maria. E Karen, se ela voltar. Ele grunhiu, você está virando paranoico, patrão. Para enquanto está inteiro. Mas parar era covardia. Maria atendeu no segundo toque, João. O que houve? Nada. Saudade. Mentira minha. Marcamos café no Porto, neutro, onde nos conhecemos 15 anos atrás, em uma tasca de francesinha. Ela chegou pontual, ainda bela aos 42, cabelos castanhos ondulados como o Douro em cheia. Sentamos à beira do rio, o cheiro de vinho jovem no ar. Ouvi sobre a americana, disse, sorrindo torto. Você sempre atrai drama. Drama. Ela destruiu meu pai. Seus olhos suavizaram. Eu sei. Por isso te deixei, você vivia no passado, João. Mas Pedro. Ele precisa de você presente. Falei da carta, da ameaça. Ela riu, nervosa. Karen? Essa louca. Eu nem a conheço. Mas se ela mexer com meu filho. Promessas de proteção, abraços desajeitados. Saí dali com alívio parcial, mas a semente da dúvida brotava. Karen não parou. Posts anónimos surgiram online, fóruns despatriados, Reddit, até um blog de escândalos lisboetas. João Mendes, herói ou abusador? Rumores de violência doméstica no divórcio. Fotos manipuladas, eu, gritando para Maria em uma briga antiga. Seguidores do restaurante caíram 20%, clientes hesitavam na porta. Inês furou a bolha, é chantagem. Denuncie. Mas denunciar era expor mais sujeira. Em vez disso, lutei de volta. Criei um vídeo no YouTube, eu, vulnerável, contando o divórcio sem filtros. Errei, mas choquei quem amava. Mas isso não apaga o crime dela. Visualizações explodiram, solidariedade inundou. Então, o golpe baixo, Pedro me ligou chorando. Pai, uma mulher me procurou. Diz que é amiga da Karen. Mostrou fotos. De você e ela, dizendo que você mentiu sobre tudo. Meu mundo rachou. Dirigi para Coimbra à noite, chuva batendo no para-brisa como lágrimas furiosas. Pedro me recebeu no dormitório apertado,
olhos vermelhos. Ela disse que você é um monstro, que o avô merecia o que teve. Segurei-o, sentindo seu tremor. É mentira, rapaz. Ela quer me quebrar para se erguer. Passamos a noite falando, do avô, da mãe, das noites em que eu falhei como pai. Pela manhã, ele queimou as fotos. Eu acredito em você. Mas acaba com isso, pai. Voltei a Lisboa com fogo renovado. Vasco rastreou a amiga, uma impostora contratada por Karen via Dark Web, pagando em bitcoins. Confrontamos o advogado dela em um café discreto no Rossio. Diga à sua cliente para parar, ou eu libero os arquivos da embaixada para a Interpol. Ele empalideceu. Ela está quebrada, Mendes. Perdeu tudo, casa, amigos. Deixa-a em paz. Paz. Ela começou. Dias depois, silêncio. Karen sumiu das redes, um fantasma digital. Mas o dano estava em mim, fissuras na alma que nem vinho nem fado curavam. Inês me levou para Évora, fuga para as planícies alentejanas, onde o céu é infinito e o tempo devagar. Andamos por vinhedos, mãos entrelaçadas. Amor não é vingança, João, ela murmurou, beijando minha têmpora. É construir, não destruir. Pela primeira vez, acreditei. Mas quando voltamos, uma última carta, você venceu. Mas lembre, todos sangramos. Sem assinatura, mas eu sabia. Queimei-a no fogão do restaurante, cinzas voando para o Tejo. A ferida cicatrizava, devagar. Inverno abraçou Lisboa com braços frios, geadas finas nos azulejos de Alfama como açúcar em pastel de nata. O restaurante hibernava um pouco, turistas escasseavam, mas locais enchiam as mesas, aquecendo-se com ginginha e histórias quentes. Eu contratei um terapeuta, um homem calvo chamado Dr. Almeida, com consultório em Belém cheirando a pastéis de nata frescos. Vingança é um espelho, João, ele disse na primeira sessão, olhos sábios atrás de óculos redondos. Reflete o monstro que você teme ser. Eu ri, amargo. Eu não sou monstro. Ela era. Era. Ou é. E você, o que restou? Sessões semanais viraram rotina, escavando camadas, o pai não só traído, mas ausente, Maria não só vítima, mas cúmplice em silêncios, Pedro, o filho que eu amava à distância por medo de falhar. Perdão começa em si mesmo, insistia Almeida. Inês era o contraponto, amor prático, mãos que cozinhavam feijoada à transmontana nos domingos, risadas que ecoavam no meu apartamento. Case comigo, ela propôs em janeiro, sob os fogos do ano novo no Tejo. Construa um futuro, não um túmulo. Duvidei, mas o anel de prata simples no dedo dela selou sim. Pedro foi o padrinho, orgulhoso em um terno emprestado. O casamento foi pequeno, na igreja de São Roque, com fado suave e vinho do Dão. Ao amor que resiste, brindamos, e pela primeira vez, senti paz. Mas Karen pairava, um fantasma teimoso. Notícias do Zé Uá, ela declarada falida, vendendo joias online para pagar dívidas. Um tabloide texano rotulou, a ladra de Lisboa, foto minha ao lado como troféu. Seu filho, ela tinha um, de 16, de um casamento falido, postou anonimamente, minha mãe é vítima de um sistema machista. Culpa-me roeu. Liguei para Almeida, e se eu a destruí demais? Destruir? Você expôs. Agora, cure. Escrevi uma carta, anônima via advogado, volta a Portugal. Um emprego no restaurante, como garçonete. Limpe pratos, aprenda humildade. Sem perguntas. Enviei com um bilhete de avião. Ela veio em fevereiro, magra como um galho de oliveira, olhos baixos. Encontrei-a na cozinha, avental na mão. Porquê? Perguntou, voz trêmula. Porque ódio envenena dois. Limpe, e talvez eu perdoe. Trabalhou em silêncio, lavando taças com mãos que tremiam. Clientes sussurravam, mas eu proibi boatos. Aos poucos, ela se abriu, contos de uma infância pobre no Texas, casamentos por dinheiro, o embaixador como escape. Eu era ambiciosa, não má. Mas errei feio com seu pai. Errei com muitos, admiti, servindo-lhe um copo de vinho puro. Beba.
Sem truques. Meses viraram rotina. Ela se tornou a americana que aprendeu fado, cantando rouca nos intervalos, voz surpreendendo o salão. Pedro a conheceu, perdoou por mim. Todos merecemos segunda chance, disse. Inês aprovou, você é maior que a dor, João. Primavera floresceu, jasmins perfumando a alfama. Karen pediu demissão em maio, com economias para recomeçar no Porto. Obrigada, disse na porta, abraçando-me rápido. Você me salvou de mim mesma. Fiquei sozinho com o eco, mas não vazio. O restaurante pulsava, Pedro visitava com namorada, Inês carregava nosso filho no ventre, um menos novo, sem fantasmas. Ainda assim, à noite, o copo estilhaçado voltava nos sonhos. Mas agora, eu o recolhia, peça por peça. Verão retornou, quente e implacável, o Tejo brilhante como um espelho partido. O fado esquecido celebrou 5 anos com uma festa épica, guitarra chorando alegrias, pratos fumegantes de ameijoas a abelhão pato, convidados dançando até o amanhecer. Pedro, agora formado em enologia, gerenciava as adegas, Inês, com o bebê nos braços, uma menina chamada Sofia, olhos como o pai, sorria do canto, rainha serena. Eu subi ao palco, microfone pesado como um coração curado. Lisboa nos ensina, traição corta, mas tempo costura. Agradeço a todos, aos que ficaram, aos que voltaram. Aplausos ribombaram, mas meus olhos buscaram a porta. Karen não veio, mandou uma carta, estou no Porto, limpando casas. Encontrei paz. Cuide da sua. Queimei-a, mas com sorriso. Naquela noite, enquanto o salão esvaziava, sentei com Inês no terraço, Sofia dormindo no colo. Acha que acabou? Perguntei, vento salgado bagunçando cabelos. Ela riu, suave. Acabou quando você quis. Agora, viva. E vivi. Expandi o restaurante para o Algarve, um filial em Lagos com vistas para praias douradas. Pedro se casou, netos no horizonte. Karen? Ouvi que se tornou guia turística, contando histórias honestas de erros e redenções. Eu? Ainda sirvo vinho, mas agora com mãos firmes, sem veneno. O copo estilhaçado. Virou arte na parede, lembrete de que limites de estados forjam aço. Lisboa sussurra, perdoe, mas não esqueça. E eu escuto, finalmente.